Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar você que está hoje me acompanhando mais uma vez no Evangelho do dia, meditando a palavra, o Evangelho do dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, existe uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como você enfrenta as lutas da sua vida. Se até os demônios estremeceram diante da presença de Jesus, por que tantas vezes nós nos esquecemos do poder que existe no nome de Cristo? O Evangelho de hoje não é uma história para despertar medo. É uma revelação da autoridade absoluta de Jesus. Quando ele chega, as trevas perdem força, o mal é desmascarado e a esperança volta a nascer. Talvez você esteja enfrentando batalhas que parecem maiores do que as suas forças. Talvez existam situações que lhe façam pensar que nunca irão mudar. Mas antes de acreditar nisso, escute atentamente esta palavra. Permaneça comigo até o final desta meditação. Hoje o Senhor quer fortalecer sua confiança e recordar ao seu coração que não existe escuridão capaz de vencer aquele que é a luz do mundo. Vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu viesses aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que aguardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje, ele começa de uma forma impressionante. Jesus chega à região dos Gadarenos. Antes mesmo que alguém o apresente, antes que ele diga qualquer palavra, 2 homens possuídos pelo demônio correm ao seu encontro. Aí acontece algo surpreendente. Não são os homens que reconhecem Jesus, mas são os próprios demônios. Eles gritam: "O que tens a ver conosco, filho de Davi?" Que cena extraordinária. Enquanto muitas pessoas ainda duvidavam, quem era Jesus, o mundo das trevas já sabia perfeitamente diante de quem estava. Porque o mal pode enganar os homens, mas nunca consegue enganar Deus. Os demônios não tiveram medo porque Jesus falava alto. Não tiveram medo porque ele fazia gestos impressionantes. Eles tiveram medo porque estavam diante da própria santidade de Deus. A luz sempre vence a escuridão. A verdade sempre desmascara a mentira. O amor sempre é mais forte do que o ódio. Onde Cristo entra, aquilo que é contrário a Deus perde sua força. Por isso o mal teme a presença de Jesus. Não existe igualdade entre Cristo e o maligno. Jesus não luta para descobrir quem vencerá. Ele já é o vencedor. Sua autoridade não depende da força física, mas do fato de ser o Filho eterno de Deus. Talvez o detalhe mais triste deste evangelho não seja a presença dos demônios. Mas o mais triste acontece depois. Jesus devolve a liberdade àqueles homens. Quem vivia preso volta a ser livre. Quem vivia afastado da convivência humana recupera sua dignidade. Era motivo para festa. Era motivo para agradecer. Mas a cidade faz exatamente o contrário. Ela pede que Jesus vá embora. Olha que contraste.
Duas pessoas recuperam a vida e a cidade se preocupa mais com a perda dos porcos do que com a alegria daqueles homens libertados. Esse evangelho nos faz pensar numa pergunta muito séria. Será que algumas vezes também corremos risco de pedir que Jesus se afaste? Não com palavras, mas com atitudes. Toda vez que nos acostumamos a viver sem escutar a sua voz, toda vez que preferimos conservar determinadas escolhas erradas em vez de permitir que Cristo transforme nossa vida, toda vez que temos medo das mudanças que o Evangelho exige, porque a presença de Jesus sempre provoca uma decisão. Ele nunca entra na vida de alguém para deixar tudo exatamente como estava. Quem encontra Cristo começa um caminho novo. E nem todos estão dispostos a permitir essa transformação. Quando ouvimos este Evangelho, podemos pensar apenas em situações extraordinárias, mas existe uma realidade muito próxima de todos nós. Há correntes invisíveis que também aprisionam o coração humano, o orgulho que impede o perdão, a inveja que rouba a paz, o egoísmo que fecha o coração ao próximo, a mentira que destrói a confiança, a indiferença diante de Deus. Tudo isso também precisa da presença libertadora de Cristo. Jesus veio devolver ao ser humano aquilo que o pecado tenta roubar, a liberdade de amar, de fazer o bem e de viver como filho de Deus. Existe outra passagem muito bonita nesse evangelho. Quem teve medo não foram os discípulos, não foram os homens libertados. Quem teve medo foram os demônios. Isso significa que a presença de Jesus muda completamente a posição de quem confia nele. Quem caminha unido a Cristo não precisa viver escravo do medo. Nossa segurança não está em nossas próprias forças, está naquele diante de quem até o mal se curva. Por isso o cristão, ele enfrenta dificuldades com esperança, não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque sabe que Cristo jamais abandona aqueles que pertencem a ele. O evangelho de hoje não é uma história sobre o poder do mal, é uma história sobre o poder infinitamente maior de Cristo. Os demônios tiveram medo porque reconheceram aquele que possui toda a autoridade. E nós? Não devemos olhar para Jesus com medo. Devemos olhar para ele com confiança. Porque aquele que faz o mal recuar é o mesmo que estende a mão para nos levantar. É o mesmo que devolve dignidade aos caídos. É o mesmo que nunca desiste de quem parece perdido. Hoje Jesus também passa pela nossa vida, não para nos condenar, mas para nos libertar. Que nunca sejamos como aqueles habitantes que pediram a Jesus que fosse embora. Ao contrário, abramos de par em par as portas do nosso coração e digamos: Senhor, permanece comigo. Tua presença vale infinitamente mais do que qualquer riqueza deste mundo. Rezemos. Senhor Jesus, hoje contemplamos a tua autoridade diante de todas as forças do mal e reconhecemos que somente tu és o verdadeiro Senhor da nossa vida. Entra em nosso coração, expulsa tudo aquilo que nos afasta de ti. O pecado, o egoísmo, o orgulho, a falta de amor, tudo que nos impede de viver na liberdade dos filhos de Deus. Que jamais tenhamos medo da tua presença. Ao contrário, que aprendamos a abrir o nosso coração a ti todos os dias, permitindo que transformes nossa vida com a força do teu amor. Fortalece-nos para permanecermos firmes na fé, certos de que nenhuma escuridão é maior do que a tua luz, e nenhum poder é superior ao teu. Pela intercessão da Virgem Maria, a Mãe da Esperança, conservai-nos sempre unidos a ti, para que caminhemos em paz nesta vida e um dia alcancemos a alegria eterna do teu reino. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje vimos que as forças do mal reconheceram imediatamente que era Jesus. A pergunta que fica para nós é esta: será que Cristo ocupa esse mesmo lugar de autoridade dentro do nosso coração? Ao terminar essa meditação, faça um momento de silêncio e entregue a Jesus tudo aquilo que ainda prende, pesa ou afasta você do seu amor. Nenhuma corrente é forte demais quando é colocada nas mãos do Senhor. E se você deseja renovar sua confiança no poder libertador de Cristo, escreva agora aí nos comentários: Jesus reina em meu coração. Isso mesmo, escreva aí: Jesus reina
em meu coração. E que essa seja a sua profissão de fé. E também uma oração por todos aqueles que precisam reencontrar a esperança. Se essa reflexão tocou a sua alma, compartilhe esse evangelho com todas as pessoas que você conhece. Talvez Deus queira alcançar alguém através do seu gesto de evangelização e oferecer a essa pessoa um novo começo. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações para você sempre receber toda vez que nós publicamos. E caminhe conosco todos os dias. Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais espaço damos para que Cristo transforme nossa vida e fortaleça a nossa fé. Deixo para você minha bênção nesta quarta-feira, que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.